Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, você internauta, boa tarde. E no entrevistado do dia, hoje vamos conversar com o Matheus Coelho, ele é psicólogo e nós vamos trazer como tema o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Matheus Coelho, boa tarde. Boa tarde, Moreira. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço para todos os ouvintes. Ô Matheus, como que nós podemos definir a psicologia? Vamos lá, Moreira. A psicologia é uma ciência e o próprio termo, né, psicologia vem de psique, de mente, e logologia vem de estudo. Então, o estudo da mente. Então, é a ciência ou o procedimento de estudar a mente e o comportamento humano. Trata-se basicamente desse detalhe. A função, a atividade do psicólogo. A função e atividade do psicólogo é muito interessante porque a gente está distribuído por toda a sociedade. Como a gente trabalha com o intuito de ajudar as pessoas a lidarem com seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, você vai ver psicólogos trabalhando no trânsito, nas empresas, perceberá trabalhando com psicologia escolar, também dentro dos presídios com o intuito de trabalhar com os presos, também clínica, que é a função atual, né, ajudar as pessoas a lidarem com seus comportamentos, com seus sentimentos dentro da clínica, do consultório. Então, o psicólogo ele tem essa função de ajudar as pessoas a lidarem com elas mesmas. E aí, onde tem ser humano, precisa de psicólogo. E hoje a gente observa que a profissão está assim, mais reconhecida. Sim, que bom, né? Eu acho que essa é uma vantagem que, inclusive, a pandemia nos trouxe. A psicologia, ela cresceu em estudo por ser uma ciência nova também. A psicologia no Brasil, ela tem um pouco mais de 60 anos. Se a gente for comparar ela com a medicina, que tem mais de 2000, nós ainda somos uma ciência que está, de fato, se consolidando. E à medida que o tempo passa, à medida que os resultados se comprovam, e à medida que a gente consegue ajudar mais pessoas, é natural que as pessoas deem mais credibilidade a essa profissão. Matheus Coelho, e essa importância dessa campanha Setembro Amarelo, né, que desperta sobre a prevenção ao suicídio, e como que surgiu? Ótimo. O Setembro Amarelo surgiu, na verdade, nos Estados Unidos, quando um adolescente, tinha 17 anos, chamado de Mike, ele era muito divertido, ele era, de fato, uma pessoa muito carinhosa, ele tinha muitos amigos, e ele se suicidou, ele tirou a própria vida. E aí, no funeral, a família foi e fez um movimento. O movimento era, eles preencheram um cartão, e nesse cartão tinha uma frase simples: se precisar, peça ajuda. Tinha um laço amarelo, então é muito comum ver esse laço amarelo também, e eles começaram a distribuir no funeral ali para que as pessoas soubessem do que estava acontecendo e que não acontecesse de novo. Esse movimento de conscientização, Moreira, ele deu tão certo, ajudou tantas pessoas, que muitas pessoas receberam esse cartãozinho. Ou seja, eu estou precisando de ajuda, você pode me ajudar? Foi que a OMS ela resolveu padronizar no dia 10 de setembro como o Dia Internacional, o Dia Mundial de Prevenção e Conscientização contra o Suicídio. Por que Setembro Amarelo? Porque o Mike ele tinha um Mustang amarelo. Ele gostava muito de mecânica e aí por ele ser o pioneiro, né, começou ali com a família dele, na verdade, aí pegou o Setembro Amarelo por causa do 10 de setembro e por causa da cor do carro dele. Interessante, hein? Agora, quando se fala em suicídio, no Brasil e no mundo, os números são preocupantes? São preocupantes, Moreira. A cada 40 segundos, uma pessoa suicida no mundo. Então, se a gente pensar, durante esse pequeno trecho aqui de entrevistas, alguns números já foram. Além disso, a gente pode pensar também que no Brasil, a cada 4 minutos, uma pessoa suicida. Então, assim, no nosso país também isso é frequente. Então, é necessário a gente falar sobre suicídio para que a informação científica e verdadeira possa minimizar esses problemas, que no caso é um problema de saúde pública. Matheus, segundo informações, mais de 95% dos casos de suicídio são relacionados a transtornos mentais. Como que pode ser definido o transtorno mental? Exato, isso é muito sério. Transtorno mental trata-se de um comportamento ou de comportamentos em que há um sofrimento na vida de uma pessoa. Há vários transtornos mentais, mas transtorno mental é isso. É uma doença em que a pessoa ela tem um determinado tipo de comportamento, seja mental ou físico, né, o que ela faz, que isso gera sofrimento e atrapalha ela a se adaptar e se relacionar com as pessoas. O dado verdadeiro ele é bem chocante mesmo, é 96,8% das pessoas que suicidam, eles têm alguma relação com o transtorno mental. E dentro dessa realidade, são números que poderiam ser evitados ou reduzidos consideravelmente com políticas eficazes de prevenção do suicídio? Com certeza, é sempre válido falar sobre isso. Então aqui, inclusive, é uma campanha do Setembro Amarelo, que o slogan deles é: falar é a melhor solução.
durante muito tempo acreditou que falar em suicídio promovia o próprio ato, mas não é verdade. Isso já por pesquisas foi comprovado que quando a gente fala de maneira adequada, não adianta também falar tentando incentivar o ato. Porém, quando a gente fala com o intuito de conscientizar, de mostrar que é possível tratar, de que, aí é outro dado, de cada 10 pessoas que se suicidam, 9, se fossem tratados, não teriam cometido o ato. Então, a possibilidade ou a probabilidade de um tratamento efetivo, de resolver o problema, é muito grande. Então, isso nos ajuda no manejo de que essas políticas ou essas estratégias efetivas podem ser, de fato, solucionáveis. Um exemplo desses transtornos que podem culminar no suicídio, os 3 principais são: primeiro é a depressão, segundo, trata-se do transtorno afetivo bipolar, conhecido como bipolaridade, e o terceiro é o abuso, na verdade, de substâncias químicas. Então, se a gente consegue, pessoas que buscam, tratam a depressão, tanto a bipolaridade, que é um transtorno de humor, e aprendem a lidar com a dependência química, seja por álcool ou por qualquer outro tipo de drogas, a gente reduz consideravelmente o aumento do suicídio. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Hoje nós estamos conversando com o Matheus Coelho, psicólogo, e estamos como tema da entrevista o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Agora, é verdade que mesmo com tantos casos notórios e crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para se falar sobre o problema? Existe. Porque falar sobre suicídio gera um grande preconceito ainda social. As pessoas têm medo, acham que é fraqueza, acham que é mimimi, ou acham que a pessoa de fato não está sofrendo de verdade. Então é muito comum, quando a gente está falando também de suicídio, a gente lembrar da depressão, que talvez seja, porque é o transtorno que mais gera esse ato, né? esse fim, que a depressão não se trata de uma preguiça, não se trata de uma fraqueza, não se trata de falta de vontade. A depressão é uma doença. Uma pessoa deprimida, Moreira, ela não consegue pensar racionalmente de uma pessoa que está mentalmente saudável. Então ela não pensa adequadamente, ela não consegue resolver problema, ela não consegue se concentrar, ela sente muita culpa, muita tristeza, muito desânimo. Então é muito comum a gente ilustrar uma pessoa depressiva com aquela nuvem cinza e tudo que ela vê se torna cinza, porque de fato a mente dela está assim. Então uma pessoa que já está tendo essa dificuldade, quando ela começa a cogitar, e aí o suicídio ele tem 3 etapas. Tem a primeira etapa onde a pessoa começa a cogitar a tentativa. Eu acredito que o suicídio pode ser de fato uma solução para os meus problemas. Depois entra, primeiro é a ideação, segundo é a tentativa e terceiro é o ato consumado. Então a ideação é quando eu começo a cogitar o suicídio como uma possibilidade. A tentativa é quando eu tento. E a terceira é quando eu consigo de fato finalizar a própria vida. Matheus, e nessa realidade aí, uma situação que atinge com maior frequência uma determinada classe ou não há essa definição? Não há essa definição muito clara na literatura, e eu te explico por quê. Porque os dados do suicídio, eles são muito camuflados, as pessoas não divulgam muito bem, tanto por falta de conhecimento, mas também por preconceito. É muito comum pessoas, às vezes elas trocarem a causa da morte. Ao invés de colocar o suicídio, coloca que a pessoa teve um infarto, coloca que foi um acidente de carro, que aconteceu um acidente e ela teve uma queda. Então isso prejudica muito o estudo e a pesquisa para ter uma clareza se as classes ali diferem ou se há um aumento considerável em determinada classe. O que é certo na literatura é que pessoas que são mais precárias financeiramente tem mais dificuldade de lidar com seus transtornos mentais. E como o transtorno mental ele gera o suicídio, acredita-se que sim, as pessoas que são pobres elas possuem esse risco maior do que pessoas que são mais abastadas. No entanto, não significa que pessoas abastadas não cometem suicídio. Há muitos dados também que sim. Mas quando a pessoa ela tem mais recurso, talvez ela tenha mais educação, talvez ela tenha mais acesso, isso propicia um tratamento mais efetivo, melhorando a qualidade de vida dela. E quanto à faixa etária? A faixa etária, os jovens eles sofrem mais. Até por passar por muita pressão, há um aumento, de acordo com a literatura, de que eles sofrem muito por suicídio. Inclusive, a segunda maior causa dos jovens deles morrerem de suicídio, perdendo apenas por um homicídio.
Aí é a primeira causa de morte entre os jovens. Mas aí está passando por esse processo, né, de entender que eles estão por muita pressão, começam a assumir grandes responsabilidades, passam por mais desilusões amorosas, quebras financeiras, arriscam mais, são mais impulsivos, eles são menos maduros. Isso tudo são características ou são fatores biopsicossociais, como a gente trata na ciência, que pode favorecer um aumento dentro dessa faixa etária. Pais e responsáveis devem estar atentos aos filhos, né? Com certeza. Toda a movimentação, né? Toda a movimentação. E os pais, eles são, de fato, dentro desse cuidado, o primeiro grupo ou o apoio para que as pessoas possam, de fato, receber o tratamento. Pais, incluindo outros familiares também, eles são muito importantes no manejo e no tratamento, tanto dos transtornos mentais, mas para ajudar também o seu filho, ou qualquer um parente, ou até mesmo amigo, nesse momento instável que está passando de vida. Os primeiros sinais que a gente pode observar, Moreira, é que a gente chama de comportamento de despedida. A pessoa começa a falar de morte, ela começa a falar que às vezes a vida já não faz tanto sentido, de que ela é um peso para as pessoas. Alguns, inclusive, começam a, de fato, preparar a própria morte, fazendo carta, preparando já as suas declarações, inventários, doando coisas que são importantes, porque ele já entende que ele está se desligando. E aí as pessoas precisam ficar atentas. E é muito comum, às vezes, Moreira, as pessoas falarem assim, quem comete suicídio não fala de suicídio. Fala sim. Só que a pessoa, quando ela está passando por um momento muito difícil, talvez você que nos escute, já passou por isso. Quando a gente está passando por um momento muito difícil, a gente não quer ser exposto e falar assim, olha, eu estou sofrendo muito, minha vontade é de morrer, eu preciso de ajuda. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. Por isso as pessoas são sutis nos pedidos de ajuda. Talvez eu falar assim, olha, eu não estou bem, talvez a morte seria a melhor solução para mim. Já é um pedido de ajuda. Talvez um post nas redes sociais, a minha vida está sempre cinza, não vejo mais esperança em nada. Quando a gente está atento e a gente se torna esse, não só observa, mas quando a gente se torna esse agente de se preocupar, de ajudar, de propor o tratamento e de, sem julgamento, ajudar a pessoa a sair desse estado ou desse momento instável, a gente se torna um agente de muita mudança e de prevenção também contra o suicídio. Ô, Matheus, no mundo atual, por que a falta de expectativa é preocupante? A falta de expectativa, ela é preocupante no sentido de que nós hoje estamos vivendo dentro de uma sociedade onde acostumamos com coisas rápidas. Então a gente está acostumado com o dedinho na tela, a gente está acostumado com vídeos de 15, de 30 segundos. Imediatismo. E quando a gente começa a perceber que as nossas expectativas não acontecem da maneira que a gente gostaria, quando a gente precisa lidar com constantes frustrações, isso começa a gerar um sentimento eminente de desesperança. É onde bate o perigo da depressão. Quando eu não tenho esperança de dias melhores, quando eu não tenho esperança de que as coisas podem melhorar, aí onde começa a operacionalizar o primeiro processo do suicídio, que é a ideação. Eu começar a analisar que o suicídio pode ser uma possibilidade. Aí é um perigo. Dentro dessa realidade aí, vamos tratar também sobre a pandemia. Transformou a vida de muitas pessoas que psicologicamente foram bastante afetadas. Fale sobre essa realidade, esse dia a dia vivido aí no consultório, na clínica. Sim, apesar da pandemia ainda estar em um processo de remissão, né? A gente vive em estados menos graves, ainda tem um impacto na nossa vida. Mas devido, sobretudo, à pandemia, ela nos fez quebrar muito a nossa rotina. Quando a gente quebra a nossa rotina, quando a gente diminui os nossos contatos sociais, quando a gente aumenta o nosso número de incerteza, tanto de incerteza de lidar com o vírus, de lidar se eu vou ter emprego ou não, ou de lidar se eu estou trazendo o vírus para uma pessoa que é importante para mim, quando a gente começa a aumentar isso, isso tudo aumenta o nosso nível de sofrimento. Aí algumas pessoas podem ter uma vulnerabilidade maior. Quando a gente está falando de transtorno mental, a gente fala não só de um fator, falam de fatores, talvez o ambiente que a pessoa cresceu, talvez a genética que ela tem, talvez o casamento ou a estrutura que ela vive atualmente, o ambiente no trabalho, tudo isso são multifatores, culminam no desenvolvimento de um transtorno mental. A pandemia, ela foi um fator, não significa que ela só gerou tudo. Ela é um fator desses que existem e ela sim pode gerar muito mais sofrimento. Então o ser humano, ele teve que lidar com algo que nós nunca tivemos que lidar, talvez a nossa geração não passe mais por essa pandemia global, mas uma vez que nós passamos por isso, tivemos que perceber quão importante é a gente seguir as orientações de segurança, a gente aprender a se relacionar, a gente entender a importância do abraço, do contato social, porque quando a gente foi proibido de fazer isso, de fato nós adoecemos. Ô Matheus,
Na questão do suicídio, podemos entender que é um caso de saúde pública? É um caso de saúde pública, porque afetam todas as esferas, afetam todas as classes, todas as faixas etárias. Como eu disse já durante a entrevista, algumas faixas têm uma proeminência maior, mas como afetam todas as estruturas, isso sai de um problema específico e se torna algo público, em que é necessário que existam, de fato, políticas públicas para isso. E aí eu, como psicólogo, proponho e sempre divulgo isso, né? Enquanto nós profissionais da saúde, a importância de estarmos nas redes sociais. Eu estou lá diariamente por isso, porque eu sei que hoje as pessoas estão lá. Elas não estão só no e-mail, elas não estão só na rua. Eu entendo que as pessoas estão nas redes sociais, por isso que eu proponho essa divulgação por lá. Além disso, fazer distribuição de panfleto, distribuição de palestras, conscientização em escolas, onde também há um alto nível de sofrimento, né, que a pessoa está passando por aquele período. Então é muito comum adolescentes sofrerem muito ansiedade, medo, depressão. Então, quando o suicídio ele começa a ser um assunto importante para o governo e ele se importa em divulgar isso, automaticamente a gente está indo num caminho saudável de prevenção e conscientização do suicídio. A discussão do problema talvez seja a solução. De fato, quanto mais a gente discute, quanto mais a gente fala sobre e entendendo o que pode ocasionar e como resolver, mais a gente tende a se aproximar da solução. E é tão importante que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela tem um objetivo de divulgar meios para que as pessoas procurem ajuda antes de pensar nessa alternativa. Por exemplo, quando uma pessoa digita suicídio no Google, não aparece só informações de suicídio. Primeira coisa que vai aparecer, a gente chama de CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um centro onde existem, Moreiras, muito legal, pessoas anônimas e voluntários, né? Ou seja, a pessoa que está lá, ela não fala quem ela é, e quem liga para lá, que no caso é a pessoa que está precisando, também não precisa falar quem é. Então é uma ligação anônima e de voluntários que estão aptos a ouvir e ajudar a pessoa naquele sofrimento. O número é 188 e se você estiver precisando conversar, não quiser falar o seu nome, porque você pode estar com vergonha e é algo que naturalmente pode acontecer, ligue para o número 188, que lá você encontrará voluntários que são capacitados para te ouvir e te ajudar nesse momento de dor. Porque às vezes é o que foi falado, né? Tem toda a situação de uma barreira ainda, né? A pessoa tem receio de repassar a sua dificuldade para um familiar. Sim. Então, uma linha direta talvez seja também a solução. A solução. Exato, e é muito utilizado, eu conheço pessoas que utilizam e foram ali a esperança, né? Ou seja, quando uma pessoa ela pensa em suicídio, o que está acontecendo com ela é a desesperança, ela não vê uma perspectiva de futuro. Quando a gente encontra esperança em uma pessoa, em uma ligação, isso se torna muito propício para que o tratamento aconteça. Matheus Coelho, queremos agradecer a sua participação. Um grande prazer, Moreira. E assim, hoje nós conversamos com o psicólogo Matheus Coelho e o tema da entrevista, Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio. Divulgue. Para você, ouvinte da Mãe Uaçu, uma boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.